Então, para você superar a rejeição, o primeiro passo é aceitar o fato. Entra nesse processo de aceitação. O segundo passo é você aceitar que vai doer, que você vai ficar triste. Aceitar a sua tristeza. A tristeza não é algo ruim, tá? É uma forma da gente expor, da gente deixar sair aquela dor que a gente está sentindo. O choro, tudo. É uma forma dessa dor passar, né? Se eu não vivencio essa tristeza, isso daí pode acabar se transformando em algo de uma forma distorcida, ou distorcida emocionalmente, ou criando doenças, inclusive, porque a gente ficou ali reprimindo algo. Deixa sair. Tô sentindo dor, tô sentindo tristeza, tô sentindo vontade de chorar. Vive isso, tá? Então, o segundo passo é você deixar doer. Vai doer, tá tudo bem, não luta contra isso, deixa doer, passa por essa tristeza. Terceiro passo é você entender que você não é menos porque você foi rejeitado pelo outro, tá? Nós costumamos construir a nossa imagem a partir do quê? Do olhar do outro. A gente aprende a fazer isso desde pequenininho, né? Quando nós somos espontâneos, nem sempre a gente agrada. Então, a gente aprende a fazer aquilo que agrada o outro. Então, a gente começa a cada vez mais fortalecer a nossa imagem a partir do olhar do outro. E aí vai tendo uma desidentificação, você vai perdendo a sua identidade, você vai se desconectando da sua essência, desse ser original que é você, né? Você começa a se transformar em alguma outra coisa, onde você está muito dependente da avaliação do outro. A opinião do outro sobre você tem um grande peso, por isso que quando a gente recebe uma crítica, um julgamento, uma rejeição, isso nos fere tanto, porque o olhar do outro tem um grande peso sobre a forma como a gente se enxerga. A gente não consegue se enxergar somente através do nosso olhar, a gente se enxerga através do olhar do outro, né? Então, quando o olhar do outro é um olhar de rejeição, isso faz com que, se eu fui rejeitado, faz com que o meu olhar sobre mim, então eu sou menos. Então eu entro num lugar onde eu não enxergo o meu valor, tá? Só que, se o outro te rejeitou, não necessariamente tem a ver com você. Tem a ver com os valores de vocês que são diferentes, com o processo dele. Talvez ele não é a pessoa que se encaixa, né? Não é, às vezes ele acha que você é muito para ele e ele não sabe como lidar com isso, ele se sente menos do seu lado, então ele prefere se retirar do que vivenciar algo do seu lado, é muito difícil. Pode ser várias questões. Então, o fato dele te rejeitar, de alguém te rejeitar, não significa que você seja menos. Então, começar a entender o seu valor, que daí eu acho que a gente entra num espaço de amor próprio, né? Você entender o seu valor, independente do olhar do outro. O amor próprio, ele subentende que você sabe o seu valor, porque todos nós somos dignos, todos nós, né, temos valor. Todos nós temos qualidades e defeitos, temos forças e fraquezas, temos potências, temos vulnerabilidades. Todos nós temos, todos nós erramos, né? Todos nós fraquejamos, nós somos fortes e somos fracos, né? Somos as duas coisas. Em muitos momentos nós somos fortes, mas nós somos fracos também. Em muitos momentos nós somos fracos, mas nós somos fortes também. Nós somos as duas coisas. Então, quando a gente pensa em amor próprio, é eu entender que eu sou isso, que eu sou boa em alguma coisa, que sou ruim em outra, e que tá tudo certo, e que eu não sou menos porque eu sou ruim em outra, porque todo mundo é. Todo mundo é. Se você... É aquela história, tipo assim, se o macaco for ficar se comparando com o peixe, com a capacidade que ele tem de nadar,
Claro que o macaco não vai nadar como o peixe. E se o peixe se comparar com o macaco, a capacidade que o macaco tem de subir árvore? É claro que o peixe não vai subir árvores, mas cada um tem as suas potencialidades, cada um tem as suas qualidades, né? E então, a gente tem o espaço do amor próprio, ele subentende justamente que eu reconheço isso, que eu conheço as minhas forças e as minhas fraquezas, que tá tudo bem, e que eu não sou menos pelas minhas fraquezas. Mas daí eu tô falando de amor próprio, onde eu estou me reconhecendo, né? Quando eu quero me reconhecer a partir do olhar do outro, então se o outro não reconheceu, não me valorizou, então eu perco o meu valor. Se o outro não me quer, eu perco o meu valor. E assim, pode ser que racionalmente você saiba que você tem o seu valor, mas a situação te fere ali de tal forma, que você começa a se sentir menos, porque você foi rejeitada, mas você não é menos. Então, o terceiro passo é você entender que você não é menos. Que se ele não te quis, se ela não te quis, isso não tem a ver com você. Com você não ter valor, com você não ser uma pessoa bacana, não tem a ver com você, tem mais a ver com ela, com as coisas que ela quer para a vida dela, que de repente não se encaixa com as coisas que você quer. E de repente também não se encaixa com... Talvez você, a pessoa enxergou algo que de repente você não estava enxergando, porque se não está se encaixando para ela, também não ia se encaixar para você, né? Então, vamos para o quarto passo. São 6 passos. O quarto passo é você soltar. O que é você soltar? Eu só sou responsável pela minha parte, tá? A parte do outro, eu não tenho controle. A parte do outro, eu não tenho controle. Então, eu tenho que soltar isso, porque eu não posso controlar o outro. Eu não posso controlar as decisões do outro, os sentimentos do outro. Eu não tenho controle sobre ele. Eu só sou responsável pela minha parte, sobre as minhas ações, sobre os meus sentimentos, sobre o meu comportamento. Sobre o outro, eu não tenho controle. Então eu preciso soltar essa necessidade de controle, de querer mudar o outro, de querer que o outro me reconheça, que o outro me ame, que o outro me valorize, tá? É aquela velha história de você não ir atrás das borboletas, né? Mas você enfeitar o seu jardim. Então, em vez de eu ficar ali forçando que o outro, você tem que me amar, você tem que me dar uma explicação, você tem que isso, você tem que me revalorizar, você tem que, em vez de eu ficar focando a minha energia no outro, caçando ali as borboletas, o que eu faço? O movimento contrário, que é de cuidar do meu jardim, que é de cuidar de mim. E daí a gente entra no quinto passo, né? Esse movimento de cuidar de mim tem a ver com solucionar. O quinto passo é você solucionar, ao invés de remediar. Porque quando a gente passa por um processo de rejeição, por uma situação de rejeição, a gente vai remediar essa situação, em vez de solucionar. O que é remediar? São vários recursos que nós podemos ter para suportar melhor a dor, mas que não são recursos que resolvem a questão. Que tipos de recursos? Um recurso pode ser ficar indo atrás da pessoa, né? Cobrando, pedindo explicações, cobrando amor, respeito, e cobrar do outro, que o outro já rejeitou e você às vezes está ali comigo. Pode ser que você esteja querendo lidar com essa dor, esperando do outro. Então você não resolve, porque a solução não está nas suas mãos, está na mão do outro, né? Pode ser que você vai querer lidar com essa dor indo beber, indo fumar, indo fazer sexo com outras pessoas. Pode ser
que você se sentiu rejeitado, então eu quero pessoas que não me rejeitem, então eu vou me relacionar com várias pessoas, porque daí eu vejo que tem pessoas que se interessam por mim, né? E daí eu não acesso esse sentimento, eu faço um movimento de substituição. O outro tá me rejeitando, então eu procuro alguém que não vai me rejeitar. Daí eu vejo que eu tenho um valor. Eu tô sempre colocando no outro, né? Sempre buscando recursos externos que não solucionam, só remediam essa dor que eu tô vivendo, né? Então, você precisa solucionar. Como que faz para solucionar? Né? Quanto mais inteiro você tiver, mais rápido você supera a dor. Quanto mais inteiro você tiver, mais rápido você supera essa dor, né? O que é estar inteiro? É você fazer um movimento de nutrição, de você se nutrir de si mesmo, de você não querer se preencher com algo externo. Como que você faz para se nutrir de si mesmo? Tendo uma vida. Porque se a sua vida está focada no relacionamento, se você não abre mão de muitas coisas em prol do relacionamento, quando você perde o relacionamento, você não tem nada. Então você vai estar sempre buscando a sua metade. E quando essa metade vai embora, quando você sofre uma rejeição, é um pedaço de você que falta. Porque você não estava inteiro. Então, se você não estava inteiro, se está doendo demais, falta um pedaço de você, vamos olhar para isso e começar a ficar inteiro. Como é que eu faço para ficar inteiro? Tendo uma vida além da pessoa, tendo, né? Eu falo sempre da mesa com os pezinhos. A mesa tem que ter vários pés. Se eu só tenho um pezinho ali, que é o relacionamento, quando esse pezinho vai, a mesa caiu, acabou, não tem sustentação, eu preciso ter uma vida. Então eu preciso ter o meu lazer, o meu hobby, a minha carreira, meus amigos, a minha família. Eu preciso ter várias coisas que façam a minha vida ter sentido, né? Eu preciso ter coisas que eu faço que eu nem vejo a hora passar. Eu preciso ter um propósito, né? Eu preciso ter uma vida prazerosa. Eu preciso ter uma vida para além da pessoa. Então, se você está nesse sofrimento, para você acelerar esse processo, você precisa estar inteiro. E se você não está se sentindo inteiro, você precisa construir isso, tá? A Andréia fala assim, estou me valorizando agora e parei com a neura que estava. Então, quanto mais você se valoriza, mais você sai dessa neura que é o sofrimento, né? Que é ficar, sabe, em um lugar que você não pode fazer nada. Consolidando, então, a gente precisa entender que quando a gente passar por uma rejeição, a gente precisa entender que a gente vai passar, sim, por um período de luto, tá? Mas que você, seguindo esses 5 primeiros passos que eu falei, né? O que são os 5 passos? Relembrando. Primeiro passo, aceitar o fato. Aceitar, tá? Aceitar o que aconteceu. Não ficar num lugar onde eu estou revoltada, eu estou indignada, onde eu quero que seja diferente. Não, aceitar. Acabou. Segundo passo é você entender que você vai ficar triste, você passar por essa tristeza, você se permitir chorar. Terceiro passo é você acessar um lugar de amor próprio, onde você não se acha menos porque o outro te rejeitou. O olhar do outro não te fere, porque você sabe, você se olha através do seu próprio olhar. Não é o olhar do outro que dita o seu valor, é você que sabe o seu valor, né? Quarto passo é você soltar. Solta. Você não tem controle sobre o outro. Mesmo que você tenha errado. Se você tem errado com o outro e você foi rejeitado pelo outro porque você errou com o outro, a única coisa que você pode fazer é se redimir, pedir desculpa, ver se tem alguma coisa que você possa fazer
Mas já foi. Se você errou e agora você está sendo rejeitado, aprenda com o seu erro, porque daí para o próximo relacionamento é uma coisa que você aprendeu, seja lá o que foi que você fez, né? Aprenda com o seu erro. E o quinto ponto é solucionar ao invés de remediar, tá? Mas eu vou trazer também um sexto passo, que é o aprendizado, que é você aprender, né? Errou, aprenda com o seu erro, né? Toda dor traz um aprendizado.